Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez na presença de Deus, sendo conduzido por Deus, para poder trazer uma mensagem para o meu coração e o seu coração, para a minha alma e a sua alma. E nesta manhã, o tema da mensagem é um alerta para mim e para você. Não seja leproso. Não seja leproso. E às vezes nós pensamos que a lepra é simplesmente superficial, uma doença que mancha a pele, toda, traz feridas, brotoejas, traz mau cheiro, traz dor, coceira, mas não. A pior lepra é aquela que carregamos dentro do nosso coração, da nossa alma. Às vezes a lepra da arrogância, da prepotência, como meu amigo pastor Ronald fala, da autossuficiência, aquela pessoa que se acha totalmente independente, não depende de ajuda, da mentira, da fofoca, da prostituição, do vício, do tráfico, do homicídio, da prostituição, de tudo que não presta, da falsidade. Como diz meu amigo Nosmar, nós brincamos muito, a ciniquidade, pessoa cínica ao extremo, aquela pessoa que realmente nós temos o costume de brincar, o grupo dos cínicos, mas é resenha pura, Deus sabe nosso coração, nossa intenção, quer sorrir, divertir, mas infelizmente vivemos em um mundo no qual pessoas realmente são cínicas. Na sua frente é uma coisa, nas suas costas é outra. E isso é um tipo de lepra. Mas 2 Reis, capítulo 5, nos narra a história de Naamã. Naamã significa agradável. Um chefe sírio, um militar sírio, um homem valoroso, cheio de qualidades, mas porém leproso. Ele tinha uma lepra. Esses dias para trás, no projeto, o pastor Luiz, um grande amigo, o pastor Rodrigo, uma grande honra ter no projeto, pastor Luiz, grande abraço do missionário Carlinhos, trouxe uma mensagem linda. Quem me acompanhou viu. Não devemos desprezar ninguém, porque é de onde você menos espera que venha a sua bênção. Então Naamã, a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Ele descobriu que ele estava leproso, cheio de qualidades, homem valoroso, de confiança do rei, homem que tinha experiência militar, um líder, mas porém leproso. E às vezes é na minha vida e na sua vida, somos cheios de qualidade, mas porém temos aquele defeitinho que nos torna leproso. E a lepra é uma doença que tem que ser curada. E nessa manhã eu não sei onde está a sua lepra. Talvez da fofoca, do engano, do disse-me-disse, do orgulho, da mentira, da depressão, do engano, do ocultismo, de coisas que não prestam, da incredulidade, às vezes do emocional abalado, do trauma do passado, às vezes de coisas que não te agradam, não agradam a Deus, mas eu tenho uma palavra para você. O tema da mensagem é: não seja leproso. Existem dois tipos de pessoas: aquela que quer se livrar da lepra e aquela que infelizmente quer viver com a lepra. Isso não envolve religiosidade, pois eu quero falar sobre dois personagens nesta manhã. O primeiro, Naamã, não desprezou a sua empregada, a sua escrava, na verdade, a jovem cativa, pois ela disse: se ele soubesse que há um homem de Deus na Samaria, com certeza ele seria curado. Naamã ouviu a palavra, ele acreditou na palavra da sua empregada cativa, da sua escrava, ao modo de dizer. Então foi até a Samaria, enviou cartas aos reis, pegou 10 talentos, 6.000 ciclos de ouros e 10 mudas de vestes, pensando que ia comprar o homem de Deus. E chegando lá, a Bíblia diz que ele então chega com a carruagem cheia de prata, ouro e vestes, porque ele era um homem de patente alta. Ele pensava que era como de costume, uma propina aqui, uma propina ali, um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e ele ia receber o que ele queria. Mas o profeta Eliseu, a Bíblia diz que enviou um mensageiro, um homem chamado Geazi. E Geazi então disse a ele: o profeta Eliseu disse para você mergulhar 7 vezes no Jordão e você será curado. E ele se indignou. Mas que é isso? Há tantos rios melhores em Damasco para eu me banhar.
eu tinha que me banhar logo no Jordão com águas barrentas, turvas, sujas, imundas. E quase que ele perde o milagre dele. Sabe por quê? Porque ele queria escolher. Foi até o homem de Deus enviou um mensageiro, porque o que faz a mudança na minha e na sua vida é o que está acontecendo aqui agora. Eu sou apenas um mensageiro, mas se você crer na mensagem, Deus vai te instruir o que você tem que fazer. E às vezes a mensagem, Deus fala, jejua, ora, perdoe, ame, consagre. Fale menos, ouça mais, e você às vezes não escuta. Naamã também quase perdeu a sua vitória, mas a Bíblia diz que tinha bons amigos que estavam com ele. O melhor amigo hoje em dia se chama ouvir a voz do Espírito Santo. Naamã ouviu então seus amigos, disseram a ele, Naamã, se o profeta disse isso, faça isso. Então ele é convencido a descer 7 vezes no Jordão. E eu pergunto a você, será que você está escolhendo a mensagem? Escolhendo o pregador? Escolhendo da maneira que Deus trata com você? Às vezes eu estou falando com você, acorda na madrugada para orar e você quer orar meio-dia. Às vezes eu tenho falado para você, perdoa o seu irmão e você, eu vou perdoar não. Às vezes eu tenho falado para você, abandona isso que está te fazendo mal, seja um vício. E você, não quero. Por quê? Você quer fazer o que você quer. Naamã, então, ele quebrou o orgulho e ouviu seus amigos. Hoje você pode ouvir a voz do Espírito Santo, que é o seu melhor amigo. Sabe quando você quer fazer uma coisa de errado e você ouve assim no seu íntimo, profundo do seu coração? Não faça isso não. É o Espírito Santo. Faça o certo. Às vezes você está com vontade de xingar uma pessoa, mas o Espírito Santo fala, se cale, bendiza, abrace, perdoe. Então Naamã ele é convencido. Então eu queria ler o primeiro versículo. São 2 versículos. 2 Reis 5, 14. Então depois de Naamã separar talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes de linho puro, querendo comprar o profeta Eliseu, o profeta Eliseu nem apareceu. Porque é assim. Deus ele sabe todas as coisas. Quantos profetas corrompidos nós temos hoje na terra? Essa palavra é um pouco dura hoje. É para você que gosta de pregar só quando tem isso aqui. Que gosta de levar a mensagem, aparecer a sua carinha nas igrejas só quando está rolando isso aqui. Sabe o que Eliseu fez? Mandou um mensageiro. Nem lá ele pôs a cara. E isso indignou ainda mais Naamã. Mas que é isso? Eu vim aqui para poder ver o profeta, para ele orar em mim. E ele manda a mensagem. Sabe por quê? Porque Naamã sabia que havia um homem que queria o comprar e comprar a bênção de Deus. Sabe que quando você vai na casa de Deus querendo levar seu dinheiro para poder fazer ele render, não, a casa de Deus não é banco não. Onde as pessoas estão pregando o evangelho, dá 100 e vai ganhar 1.000. Se você não dizimar, você vai para o inferno. Mentira, eu vim pregar o verdadeiro evangelho. Então a Bíblia diz então que Naamã, então, vamos adiantar aqui, ele é o tipo de pessoa que queria se livrar da lepra. E você? Qual é a sua lepra? Você quer se livrar dela? Eu tenho uma receita para você. Primeiro, o pastor Luiz, ele já falou esse dia para trás. Nunca despreze ninguém. Naamã não desprezou a sua escrava, ouviu. Tiago 1,19 diz, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Ele ouviu. Primeiro, a sua empregada, a sua escrava. Depois ele ouviu a mensagem do profeta Eliseu e o mensageiro. E depois ele ouviu os seus bons amigos, porque ele também estava resistindo ali em mergulhar no Jordão, porque as águas eram barrentas. Mas os seus bons amigos, e você? Será que você tem ouvido só os seus amigos que querem te levar para balada, para prostituição, para farra? Ou você tem ouvido aqueles amigos que puxam sua orelha? Vamos fazer o certo. Porque os amigos de Naamã falou, se fosse eu faria. O profeta falou para fazer isso, faça isso. Então Naamã obedece. 2 Reis 14. 2 Reis 14. Não, 2 Reis 2,14, né? 2 Reis 5,14, perdão. Diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou
como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluias. Naamã já não era mais leproso. Não era mais leproso. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse: Eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Naamã, então, ele foi curado porque não desprezou, como meu pastor Luiz, amigo, falou, não desprezou ninguém. Ele não desprezou a mensagem da sua escrava. Ele ouviu o recado, a mensagem que Deus enviou para ele. Mergulha. E ele também ouviu seus bons amigos, aqueles amigos que queriam o bem para ele. E às vezes falta isso em nós. Nós queremos ouvir só pastor. É só fulano que eu escuto. Só vou na igreja quando fulano prega. Eu só gosto de ouvir esta mensagem. Eu não concordo com isso. Se fulano não estiver na igreja eu não vou. Você está pegado ao homem. Naamã também não gostou quando Eliseu enviou Geazi, o seu amigo, o seu aprendiz. Assim como tinha Eliseu e Elias, Eliseu aprendeu com Elias, Geazi também era um aprendiz. Só que eu quero dizer agora a você, o que você tem aprendido com aqueles seus profetas, pastores, com seus líderes, mesmo eles sendo ungidos, consagrados por Deus. Porque Naamã aprendeu a ouvir, a obedecer e a ser humilde. E viu que Deus faz maravilhas quando nós queremos se livrar da lepra. Ele se livrou do orgulho, ele se livrou da arrogância. Ele entendeu que há só um Deus em Israel, em toda a terra, que tem poder de curar. E este mesmo Deus quer curar a sua vida. Quer curar a lepra da arrogância, da mentira, dos vícios, do engano, de tudo que não presta na sua vida. Só que, porém, quero falar agora sobre esse personagem, Geazi. Um mensageiro de Deus. Tanto que Deus usou foi a Geazi para levar. Ele foi responsável, como eu estou sendo responsável agora de transmitir essa mensagem. Nem foi nem Eliseu. Parabolicamente, eu vou colocar Eliseu como o próprio Deus. Porque o profeta é Deus falando na terra. Mas Eliseu, então, intermedia a mensagem para Geazi. Terceiriza a mensagem para Geazi. Vai até Naamã e faça isso. Igual eu estou sendo aqui, o intermediador do céu e a terra. Geazi, então, era, querendo ou não, o pregador, o profeta também. Deus usou a Geazi para falar com ele. Pois saiu dos lábios dele a mensagem que veio de Deus, que veio de um profeta. Um homem limpo, um homem mensageiro, um homem como você, como eu, pregador da palavra. Um homem que ora, um homem que conhece, um homem que é temente, mas não tinha lepra até então. Agora, eu quero ler 2 Reis 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e toda a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso. Geazi, o mensageiro, Eliseu está falando com ele que ele vai ser leproso? Por que será? É muito sério. A Bíblia diz que Naamã, no começo, antes de sair para poder buscar a sua cura, ele tentou levar bens, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes de linho puro, finíssimo. Ele quis comprar a sua vitória. E não é assim. E Eliseu não aceitou. Porém, a Bíblia diz que Geazi correu atrás da carruagem de Naamã. Geazi, então, o que não era para ser feito, ele faz. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Nasce no coração de Geazi a vontade de querer ganhar em troca daquilo que ele fez para o próximo, daquilo que ele fez para Deus.
E foi Geazi em alcance a Naamã. Vendo que corria atrás dele, saltou do carro encontrá-lo e disse: vai tudo bem? Naamã falando com Geazi. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, 2 filhos dos profetas da montanha de Efraim, dar-lhes, pois 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servindo tomar 2 talentos, e estou com ele, e ele amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. Ou seja, Geazi, o mesmo que pregou a verdade, que proferiu a profecia, eis que se você descer no Jordão você vai ser curado, foi o mesmo que mentiu, foi o mesmo que cresceu o olho nos bens materiais. E interessante que a palavra Geazi significa vale da visão. O que é vale da visão? Vale é um lugar, né, grande. O vale é um lugar onde às vezes eram marcados confrontos pelo seu amplo espaço. Era onde tinha muitas guerras, mas é um lugar grande, enorme. Vale da visão, ou seja, enxerga longe. Geazi enxergou longe. Geazi pensou longe. Mas será que ele pensou aquilo que agradava a Deus? E você, pregador, como você tem pensado? Tem pensado como Eliseu? De graça receberei, de graça dai. Eliseu não cobrou 1 centavo. Ele profetizou a maneira de levar a cura. Ele profetizou aquilo que Deus mandou para que se fosse feito. Ele não quis receber honra, ele não quis receber prata, ele não quis receber ouro, ele não quis receber veste de linho puríssimo. Sabe por quê? Porque o que tem de pregador que só prega nas igrejas se der dinheiro. Mas olha só que interessante. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso. O profeta Eliseu, quando ficou sabendo que Geazi então correu atrás da prata, ouro e vestes, então ele é amaldiçoado por Deus, o profeta. O mesmo profeta que profetiza a cura, às vezes Deus pode usar para poder também profetizar, não amaldiçoar, mas a justiça. Sabe por que tem acontecido muitas e muitas coisas com muitos pastores, escândalos? Porque eles estão agarrados como Judas, a sacola, a prata. Judas traiu Jesus porque se apegou à sacolinha, se apegou ao que tinha de prata, ao que tinha que valia dinheiro, e traiu Jesus. E você, pregador? Eu quero dizer o que aconteceu esses dias, na quinta-feira agora passada. Fui convidado para poder levar a mensagem na igreja da pastora Tássila, que vende ovos, da Gema Amarela, minha amiga. E no final do culto ela me perguntou: missionário, o pastor está perguntando quanto você vai cobrar? Eu falei: cobrar? Não, pastor, a gente prega por amor. E quantos pregadores hoje só pregam por dinheiro e tá leproso igual Geazi, e a sua descendência vem sendo leprosa igual Geazi. Às vezes aparentemente tem um dom de falar bonito, orar, expulsar, porque Deus usa, o dom ele não tira, mas no fundo é avarento. Se não tiver com carrão, relojão de ouro no braço, postura, terno lindo, maravilhoso, casa chique, e olhe lá se não tiver pegando as novinhas por fora, porque tá leproso, tá deturpado, tá corrompido. E o tema dessa mensagem nesta manhã: não seja leproso. Vemos aqui que Naamã significa agradável. Ele continuou uma pessoa agradável, curado, temente. E reconheceu que havia somente um Deus poderoso. E você, às vezes, também. Será que você tem sido como Naamã? Não tem desprezado a quem te fala as mensagens? Igual que estão aqui. Depende de você desprezar a mensagem que vem de Deus ou agarrar, levar para consigo um alerta de Deus. Ou você tem sido como Geazi, vale da visão, vê tudo, é oportunista em tudo, quer ganhar em cima de tudo. Tudo tem que estar por cima. Geazi foi esse cara oportunista. Ele viu uma oportunidade. Que? Tá rolando prata, tá rolando ouro, tá rolando vestes novas, eu vou lá. Quantas pessoas não estão mentindo hoje?
muitos passando por coitadinho, muitos querendo, fazer barganha com Deus, campanha disso, campanha daquilo. Se você trazer tanto, Deus vai te dar tanto. Eu vim te dizer, você pode até prosperar nessa terra financeiramente, mas o dia que você chegar, se você está dessa maneira, leproso igual Geazi, só pensando na sacolinha que Judas pegou, só pensando no ouro, na prata e nas vestes novas, nas vestes de linho polício, às vezes você gosta de andar só trajado, prega muito, arrogante, avarento, haverá um dia que lá em cima o grande mestre, o verdadeiro juiz, vai olhar para você e falar assim, você vai falar, Deus, mas eu preguei, eu expulsei em teu nome, eu fiz isso, fiz curas. Aí Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que não te conheço. É muito séria esta palavra. Não sejamos leprosos. Esta palavra é principalmente para você, pregador. Para você que é convidado para poder pregar em outras igrejas. Para você que se diz missionário. Para você que se diz itinerante. Cuidado. Eliseu não aceitou. E continuou tendo vida com Deus. Continuou profetizando, continuou usando o nome de Deus para curar, continuou usando o nome de Deus para libertar, continuou sendo um homem orientador, continuou desbravando a fé, continuou sendo visto como homem de Deus, porque uma das melhores virtudes é o que Naamã falou para Eliseu, que ele era sim verdadeiramente homem de Deus, que ele nunca viu, somente Israel tinha. É muito bom quando você é reconhecido pelas suas obras como homem de Deus. E será que você realmente tem feito coisas para ser visto como homem de Deus? Porque como Geazi, eu conheço muitos, infelizmente. Às vezes nós ligamos a televisão, nós vemos lá, não vou falar placas de igreja, não viemos aqui para isso, mas nós vemos pessoas pedindo e pedindo e pedindo e pedindo, atrás de ouro, prata e vestes caras. Se não tiver um relógio no braço, se não tiver um carrão da hora, uma casona da hora, não presta. Mas é leproso. Uma das piores lepras do mundo, avareza. Geazi, grave isso, significa vale da visão. Já viu aquele tipo de pessoa que sempre tem que ganhar em cima de tudo? Aquela pessoa que, oportunista, igual atacante, camisa 9 do bom, oportunista, vacilou é gol. Mas está fazendo gol pro capeta, misericórdia. Não está fazendo gol pro reino de Deus. Não pode ver uma oportunidade que tem que ganhar em cima, tem que passar a perna no irmão. É campanha para isso, vamos fazer uma rifa para aquilo. Ele sempre tem que estar por cima, ele sempre tem que ser aplaudido. Cuidado, não sejamos leprosos. Amém? Esta é a palavra nessa manhã. Não troque a sua salvação por 10 talentos de prata. Não troque a sua salvação por 6.000 ciclos de ouro. Não troque a sua salvação por 10 mudas de vestes novas. Não faça isso. O que Deus tem preparado para mim e para você lá em cima vale muito mais que isso. Judas, além de perder a sua vida, porque quando ele caiu em si, cair em si é necessário, irmãos. O filho pródigo caiu em si quando ele viu que ele errou. Quantos na casa de meu pai tenho que comer o que pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o Senhor perante ti, eu não sou digno de se chamar teu filho. O que o filho pródigo fez? Voltou correndo pro braço do pai, abraçou, ganhou anel, vestes novas também, ganhou honra, ganhou respeito, ganhou abraço. E você? Você quer continuar leproso? Porque eu estou falando sobre a lepra. Às vezes você está passando por isso. Você está pensando que o evangelho é ter. Ter não é. O evangelho é ser. Eliseu foi. Ele foi reconhecido como um homem de Deus. Está nas suas atitudes. Está nas suas obras. Não está no que você tem. Não está no que você tem. E Eliseu se enganou. Ele pensava que ele tendo ouro, prata e vestes lindas, ele seria mais homem de Deus. Ou então estaria satisfazendo a sua vontade, mas carnal. E Deus, Ele quer preencher esse vazio na sua alma. E se você tem andado errado, se você tem confundido o verdadeiro evangelho, que é amor, perdão, renúncia e salvação, eu convido você a refletir, dobrar seus joelhos e fazer como o filho pródigo. Caia em si. Caia em si. Leia mais a Bíblia.
Busque a orientação de Deus, que ainda há tempo. Ainda há tempo. Chegará um dia que findará o tempo. E eu sempre gosto de falar que não é tempo de perder tempo, Rastekai de faço. Vamos aproveitar o pouco tempo que nos resta em nossas vidas. Eu estou com 41 anos de idade, eu vou fazer 42. Se eu viver muito e bem, eu tenho mais uns 40 anos de vida. Ramanai, como é que eu vou gastar? E se Jesus não me buscar antes? E você? Às vezes está com a idade mais avançada que a minha. Ou às vezes, se você crê que realmente Jesus pode te buscar a qualquer momento, por que você está esperando então para querer se mudar? Naamã, a diferença é que ele quis mudança. Ele recebeu a mudança, ele recebeu a cura. E Naamã não, Naamã quis se contaminar. A Bíblia fala que aquele que está limpo, que se limpe mais. Mas aquele que está sujo, que se suje mais ainda. Então fica a seu critério. Você quer se limpar mais ou você quer se sujar mais? Naamã, ele se limpou. Mas Geazi, ele se contaminou. Então fica um alerta. Sejamos Naamã, agradáveis, limpos, curados, purificados, obedientes, ouvintes, praticantes, tementes. Ou seremos Geazi, o vale da visão, que vê tudo, que sabe tudo, que entende tudo, que quer pegar carona em tudo, que quer ganhar em cima de tudo e perder sua salvação. Então fica essa reflexão para você neste dia. Não seja oportunista. Quantos roubam? Não pode ver uma coisa ali que quer roubar. Geazi roubou. Ele pegou o que não era dele, ele falou mentira. A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os prostitutos não herdarão os reinos dos céus. Os homicidas não herdarão os reinos dos céus. Porém, se você se arrepender agora, às vezes você está indo por este caminho, está com esta lepra, Deus ele pode te perdoar agora, transformar a sua história. Porque Deus mudou a Paulo. O próprio ladrão que estava à direita de Jesus, Dimas, ele se arrependeu no último segundo de vida. E Jesus falou com ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu queria orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra muito séria, Pai. Geazi significa o vale da visão. E quando as pessoas estão vendo só dinheiro, carro, casa, bens materiais, dinheiro, e dinheiro de novo, e mais dinheiro, e prata, ouro, e vestes novas, e terno caro, e tudo caro, mas não tem conseguido enxergar a tua presença, o teu amor, e enxergar que o Senhor preparou um lugar para nós morar, para aqueles que creem, Pai, no teu Filho Jesus, no preço que foi pago na cruz, um lugar bem melhor do que essa terra, que as ruas são feitas de ouro, de diamante, e que lá haverá uma paz que não tem como explicar, é inenarrável falar dessa paz, que nós teremos alegria em adorar o teu santo nome, papai, e que será um lugar de alegria. Não haverá mais contas para pagar, não haverá mais inveja, não haverá mais tristeza, não haverá mais amargura, não haverá mais nada de ruim, e sim simplesmente nós adorarmos o Senhor dizendo santo, 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 santo é o teu nome. Deus nos ensina a livrar dessas lepras que vêm todos os dias tentando nos contaminar, da mentira, do engano, da avareza. Deus, este pastor, esta pastora, esse diácono, essa diaconisa, este servo, essa serva, esse missionário, essa missionária, que ainda não entendeu que o verdadeiro é amor, perdão, renúncia e salvação, e que de graça recebei, de graça dai. Ensina ela, meu Deus amado, que o evangelho não é comprado nem vendido. O Senhor já morreu na cruz, o preço já foi pago. O Senhor já pagou o preço. É o Senhor que nos dá, meu Deus amado, a oportunidade de respirar, de ter família, de alimentar, de perdoar, de ser perdoado, de amar, de ser amado, de ter amigos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que jogue por terra agora toda a incredulidade, toda a avareza, que pessoas que estão a caminho como Geazi estava, em busca somente dos bens materiais, que ele possa converter agora, meu Deus amado. E antes mesmo de chegar na carruagem de Naamã, ele reflita, ele volte para trás, ele volte para perto do profeta. Eliseu simboliza o próprio Deus, Pai. Se Geazi voltasse para perto de Eliseu e não fosse atrás de Naamã,
ele não seria leproso. Ele escolheu ir atrás das coisas mundanas do diabo do que ficar perto do homem de Deus. Por isso, Deus, eu profetizo que hoje, através dessa palavra, haja conversão, mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de atitude. Esta é a oração que eu faço. Abençoa esta casa, abençoa esta família, traga reflexão na vida deste pregador, que às vezes tem sido enganado com um falso evangelho, o evangelho que ganha em cima da palavra. É o que eu te peço, papai. E também eu peço ao Senhor que abençoe também a este, papai, que tem seguido o Senhor com excelência, que tem sido temente e obediente. Derrama bênçãos, papai, sobre ele, no ministério dele, na casa dele, na família dele, na saúde dele, em nome de Jesus Cristo. E que ele possa cada dia também, Deus amado, ter esse entendimento e ter o dom da mensagem, pregando o verdadeiro evangelho para muitos e muitas, para todos e todas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que esse dia possa ser um dia de paz e de reflexão, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Um ótimo dia para você, seja abençoado. Caso possa, compartilhe, deixe seu like, se inscreva. Mas grave isso, não seja leproso. Não seja leproso. Geazi tinha tudo para continuar sendo um amigaço, o sucessor futuramente de Eliseu, como foi, Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, como foi também Josué foi o sucessor de Moisés. E quantos discípulos, vieram após Cristo, aprenderam com Cristo, se tornaram apóstolos? Você pode escolher. Será que você quer seguir o verdadeiro evangelho? Quer continuar do lado dos homens de Deus? Quer garantir a sua salvação eterna? Ou você quer correr atrás de 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes finas, de linho finíssimo? Isso é muito pouco. O ouro e a prata, saiba que Deus já é o dono do ouro e a prata. Amém? Que seu dia seja um dia abençoado. Vamos amar mais, perdoar mais, aproximar mais de Deus e desapegar daquilo que às vezes nos impede. Não seja avarento, não seja falso. Cuidado com a lepra. Amém? Mas eu profetizo que em nome de Jesus nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque hoje, agora, os anjos do Senhor estão ao seu redor, acampados para te livrar de todo o mal, em nome de Jesus.